Se você acompanha o cenário econômico e político do Brasil e acompanha também Bolsa de Valores, dólar, você deve estar olhando e pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Recentemente nós tivemos essa notícia de que o governo, a Câmara Especial, ela aprovou a PEC dos precatórios. Né? Claro que isso ainda vai ter que ser aprovado em outras instâncias, mas foi aprovado esse texto base e aí com isso você cria espaço para o governo acabar furando o teto dos gastos, ele acaba podendo fazer uma tal de contabilidade criativa. E aí muita gente tem ficado preocupada com isso, pensando, poxa, o que vai acontecer no Brasil? Né? Então eu vou explicar para vocês o que vem a ser essa tal da PEC dos precatórios, que o pessoal tá falando aí de furo no teto dos gastos, né? Paulo Guedes falando que vai furar o teto, que não vai furar o teto, né? Um economista totalmente ortodoxo agora apoiando esse tipo de política, né? Sabendo que o governo brasileiro ele já vem há 7 anos consecutivos tendo déficit primário, ou seja, ele gasta mais do que ele arrecada e agora a situação não deve ficar diferente. Então a grande crítica da galera é principalmente porque esse Auxílio Brasil, que deve ser bancado aí por conta dessa PEC dos precatórios, ele venha a existir durante o período eleitoral do ano que vem. Não existe nenhuma programação, não existe nenhum estudo para que ele seja realizado em 2023, 2024. Por enquanto ele seria pago de novembro desse ano até final do ano que vem, em dezembro. Então simplesmente você fala, poxa, a gente vai substituir o Programa Social Bolsa Família pelo Auxílio Brasil, né, extrapolando o teto dos gastos justamente no período curtíssimo de curtíssimo prazo, somente no ano eleitoral. Então está gerando muita crítica, sim, por parte de todos, da grande parte dos economistas, da grande parte aí da mídia. E aí eu até deixei esse gráfico já aí na tela, ó, do dólar futuro, para você ver o tanto que ele tá volátil. Vou te explicar o que acontece, né? Por que o risco fiscal aumentando, o dólar ele oscila tanto assim, o Ibovespa ele também oscila tanto. Olha o tanto que o Ibovespa já se moveu aqui, né? Para baixo no caso. E vou te passar um panorama geral, o que você pode estar fazendo aí para se proteger nesse tipo de situação. Fala pessoal, professor William aqui. Eu já vou começar então esse vídeo, né, passando os principais pontos. Se você pegar as principais manchetes, as principais notícias recentes, você vai ver piora das contas públicas, né? Site aqui da G1, câmbio depreciado, inflação em alta, juros em alta, que isso? Piora no cenário externo. Então, o que isso daí tem a ver com esse tal do PEC dos precatórios? Só para você ter uma ideia, essa PEC dos precatórios ela é basicamente o seguinte: ela diz que o governo vai ter um limite de teto para pagar as dívidas dos precatórios. Precatório é basicamente o quê? São ações judiciais que já não cabem mais recursos. Então o governo ele vai ter um teto de pagamento para o ano que vem. Tendo esse teto de pagamento para o ano que vem, sobra recurso para o governo e ele acaba podendo pegar esse recurso e financiar o Auxílio Brasil, que seria esse auxílio de R$400 que o governo ele quer pagar para 17 milhões de famílias que estão ali na linha da extrema pobreza, para substituir o programa social do Bolsa Família. Além disso, né, além de você criar esse teto aí para a PEC dos precatórios, você vai, com a PEC dos precatórios, você vai fazer o que também? Você vai mudar a maneira que esse teto dos gastos ele é reajustado. O teto dos gastos ele foi criado lá no governo Michel Temer em 2014 e ele ajuda o governo, né, a não gastar, não ter um gasto real. Quando eu falo um gasto real, estou querendo dizer o quê? Todos os anos nós temos a inflação. Né? Então, por exemplo, se eu posso gastar 10 bilhões e eu tive uma inflação de, digamos, 10% no ano seguinte, quando eu for aprovar o meu orçamento, lá na metade do ano mais ou menos, eu vou poder reajustar esse meu gasto de 10 bilhões em 10% que foi a inflação. Não mais do que isso. Porque se eu reajusto mais do que isso, quer dizer que eu estou tendo um gasto real maior do que o aumento da inflação. Então ele deixa os gastos sempre somente acompanhando a inflação. Beleza? Ok, e aí o reajuste, né, o teto dos gastos, ele é reajustado de junho de um ano até julho do ano que vem, que é justamente o período que o Congresso ele tem que enviar o orçamento para ser aprovado.
E aí agora eles querem mudar, eles querem deixar de janeiro até dezembro. E não existe nenhum estudo que diz que de janeiro a dezembro vai ser melhor do que deixar justamente no período que você precisa aprovar o orçamento. Porque se o período que você precisa aprovar o orçamento, você já consegue olhar o ano anterior, já consegue acumular, olhar o acumulado dos últimos 12 meses, você já tem uma noção de quanto você vai poder mandar de orçamento para o ano seguinte. Né? Agora, se você faz o reajuste de janeiro a dezembro, qual que é a grande vantagem? Não consegui entender. É uma das grandes críticas aí também que alguns economistas vêm fazendo e que alguma grande parte aí da mídia vem fazendo também. Beleza, então, em resumo, você basicamente tem uma contabilidade criativa para tentar furar o teto dos gastos, para você poder gastar mais e para você bancar esse Auxílio Brasil. O programa social é importante? Óbvio, né? Pessoas aí que não tem nenhuma fonte de renda, elas precisam desse dinheiro, porque senão nem sobreviver vai, né? R$400 não é nada, mas é o mínimo para a pessoa pelo menos conseguir comer, né? Basicamente isso que você tem que pensar, por isso vai substituir o Bolsa Família. Ok, só que daí tem um grande problema e que pode prejudicar justamente a parcela da população com menor renda. Qual que é o grande problema? E aqui você já fala, ó. Deixa eu colocar aqui, ó, piora das contas públicas. Beleza, piorou as contas públicas, você vai acabar trazendo uma depreciação do câmbio, e aí você fala, William, por quê? Por que que o câmbio vai depreciar? Ó, você viu que o real, o real aqui, ó, ele desvalorizou, né? Quando ele tá subindo aqui, ele tá desvalorizando em relação ao dólar. Ele chegou a bater aqui 5,65. Por que que o câmbio nosso deprecia quando acontece um risco fiscal mais elevado? Porque daí os investidores eles vão falar, se eu for investir no Brasil, eu preciso que o Brasil cubra o risco que ele está me pagando, né? Cubra o risco que ele está me trazendo. Se o Brasil não cobrir esse risco com uma taxa de juros elevada, eu tiro meu dinheiro daqui e vou investir em outro lugar. Eu vou investir nos Estados Unidos, onde quer que seja. E aí ocorre essa fuga de capital. Então, saindo esses dólares do mercado, você acaba depreciando o nosso câmbio. E isso daí é o primeiro impacto. E aí você já começa a chegar no segundo impacto, né? Se o câmbio está depreciado, automaticamente você favorece as exportações e desfavorece a importação. E aí você prejudica a inflação. A inflação, ela passa a ficar maior ainda. A inflação começa a aumentar. Olha lá no site do Banco Central, vou até colocar aqui, Banco Central, coloca lá e aí entra na parte inicial, você vai ver que a inflação já está em mais de 2 dígitos, ó, 10,25 e a taxa Selic 6,25. Essa semana aqui, na quarta-feira, o Banco Central, né, mais especificamente o Copom, ele vai divulgar qual que vai ser a nova taxa Selic e antes a expectativa era de 1% de alta para 7,25. Agora tem gente já falando que pode ir para 7,5 ou até 7,75 por conta dessa notícia. E aí você aumentando a taxa de juros com o objetivo de controlar a inflação e controlar seu câmbio, você prejudica os investimentos e você prejudica o emprego também, tá? Então assim, tem esse risco fiscal, pode gerar mais inflação. Inflação ela faz o quê? Ela tira o poder de compra das pessoas. Né? Você, todo mundo tá percebendo, vai no mercado comprar alguma coisa, qualquer coisa que você vai comprar, você gasta R$50, R$70, R$100. Não sei aí na sua cidade, mas aqui na minha é assim. Né? Qualquer coisinha besta, você compra qualquer coisa besta, você gasta muito dinheiro. A carne tá um absurdo, combustível tá um absurdo, tá tudo muito caro. Por quê? Porque a inflação está alta. Então a parcela da população de menor renda, quando a inflação aumenta, pesa mais ainda para essas pessoas. Então, o que adianta você ter um auxílio, né, ao mesmo tempo que você tem uma inflação elevadíssima? O ideal seria que você tentasse reverter esse quadro inflacionário. E aí o problema, né, que eu falo é justamente esse. Quando você adiciona esse risco fiscal, esse quadro inflacionário, ele pode piorar e aí você aumenta os juros mais ainda, prejudica o consumo, prejudica o investimento. Isso aí pode acabar prejudicando mais ainda essa parcela da população mais pobre, né? Beleza, então aí você começa a entender por que que o cenário está dessa maneira. Se você pegar aqui, ó, a inflação em alta, né, já falei, juros em alta também, aqui fala piora do cenário externo, isso porque também está ocorrendo inflação nos outros mercados, e quando ocorre uma inflação no mercado externo, digamos nos Estados Unidos, isso prejudica os mercados emergentes, principalmente o Brasil, porque daí os Estados Unidos ele pode aumentar a taxa de juros, e aumentando a taxa de juros lá, ele atrai o capital, então existe uma fuga para a qualidade, as pessoas vão comprar Treasury Bonds, né, que são títulos
públicos norte-americanos. E aí o nosso câmbio deprecia mais ainda, o nosso câmbio depreciando mais ainda, mais inflação, né? E você tem que aumentar mais a taxa de juros para tentar melhorar esse cenário. E aí, né, você vê o índice Bovespa refletindo exatamente isso. Ó. Ele caiu aqui em torno de 18,38% aqui, ó, do teto, né, que ele atingiu aqui em junho de 2021, até agora em outubro de 2021. Ele já caiu em torno de 18%. E o dólar ele vem subindo, né? Vou pegar agora a régua aqui. Ele já subiu em torno de 14%. Então o real se desvalorizou em torno já de 14% em questão de junho para agosto, setembro, 2-3 meses mais ou menos. Ele já fez tudo isso. Se você entrar aqui também, né, esse site aqui é o do Valor Econômico, você consegue ver a inflação acumulada. O IPCA 15, ele foi divulgado agora de outubro, hoje de 1,20%. Então alto, a gente já espera que o IPCA quando for divulgado, né, pelo IBGE, ele vai vir maior ainda. Então no acumulado dos últimos 12 meses está 10,25, aqui já está 10,34, ele vai continuar subindo. Isso vai tirar mais ainda o nosso poder de compra. Lembrando, né, que a meta de inflação nossa ela é quantos? Olha aqui a meta de inflação. 3,75. Isso definido pelo Conselho Monetário Nacional. Então poderia extrapolar até 1,5% acima. E olha o tanto que já extrapolou, né? E aí a crítica que o pessoal está fazendo aí em relação a Paulo Guedes é o quê? Paulo Guedes sempre foi um economista ortodoxo, um economista que defende o superávit primário e que agora está querendo, né, dizendo que não, o governo ele simplesmente está querendo fazer que seria uma licença para gastar, né? Uma licença para gastar, um nome bonito para dizer que vai gastar mais, ok? Então, assim, o que nós podemos esperar nesse momento para a nossa economia? Mais volatilidade, com certeza, isso aí sem dúvida nenhuma. Mais incertezas. E aí, se você quer proteger o seu patrimônio, o que você pode fazer? Primeiro, comprar produtos atrelados à inflação. Pelo menos você vai manter o seu poder de compra. Né? Você pode comprar títulos públicos, pode comprar títulos privados que seguem aí o índice mercado Ambima tipo B, que aí acompanha os títulos públicos federais indexados à inflação, ou então título público diretamente à inflação. Você pode também buscar se proteger no mercado dos Estados Unidos, né? Você pode abrir uma conta numa corretora internacional, mandar seus recursos para lá e comprar ações de empresas americanas, comprar dólar, comprar ouro. Se você acredita também em criptomoeda, você também pode fazer isso para tentar se proteger. Claro, não é uma indicação de investimento, tá? Mas é uma maneira de você tentar, pelo menos, preservar o seu capital, né? Preservar o seu capital aí no curto, médio ou longo prazo que seja. Então eu fiz aqui um panorama geral, tá? Passei o que está acontecendo, quais são as opiniões dos economistas em relação a isso. Claro que, pessoal, existem duas vertentes, né? Existe a vertente dos economistas ortodoxos e a vertente dos economistas heterodoxos. Os ortodoxos, eles defendem o superávit primário. E aí, por isso é a crítica em relação a Paulo Guedes, porque ele é um economista ortodoxo, defende o superávit primário, mas está dizendo que vai ter essa flexibilização. Então, né, tá indo contra a corrente dele, contra o pensamento vigente dele. Então, assim, tá fazendo isso por quê? Será que é porque é ano eleitoral? Né? Tá, para tentar, né, continuar ali? Não sei. Enfim, isso aí é discussão, depois vocês podem comentar aí o que vocês acham. E aí tem os economistas heterodoxos. Esses acreditam sim que o governo ele deve executar uma política fiscal expansionista nesses momentos de crise para você induzir a renda, induzir o consumo, induzir o investimento. Isso é bom? É bom, mas não é assim que se faz. Você tem que ter um planejamento. O Brasil ele tem um problema estrutural de décadas, que ele pega esses planos econômicos aí, tira da gaveta qualquer coisa e passa. Não existe nenhum estudo para você fazer um investimento de longo prazo. Por exemplo, falar, não, vamos fazer uma política fiscal aqui expansionista dessa maneira, financiado dessa forma, que vai auxiliar isso, vai auxiliar aquilo, vai ajudar esse setor aqui, vai investir em educação, vai fazer algo de longo prazo, um plano econômico para décadas. Não, é tudo de curto prazo ali, é só para 2022. Só para 2022 esse auxílio, e aí depois 2023? Aí eu já não sei, a gente se vira quando chegar lá. Então esse tipo de política econômica, esse tipo de plano, o Brasil ele não deveria ter, tá?
Eu acredito que isso aí só prejudica, piora as expectativas de maneira geral para todo mundo na economia, ok? Então, pessoal, esse foi um vídeo bem resumido sobre o que é essa proposta aí, né, essa questão do teto dos gastos, PEC dos precatórios. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, isso é muito importante aí para mim. E claro, ativa o sininho. Pessoal, aguardo vocês no próximo vídeo. Se você tiver interesse aí em fazer certificações financeiras para bancário, né, quer trabalhar em banco privado, clica no link aí da descrição do vídeo que eu vou te apresentar os cursos CPA 10, CPA 20, CEA, curso de HP12C e também de curso de Aprenda a Investir. Então, tchau, tchau. Até a próxima.